Mateus capítulo 25, sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito, um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e eles que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aproveite, a porta ainda não está fechada. Que porta é essa? A porta do arrependimento, a porta do conserto com Deus, a porta da salvação, que é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas, ele disse: aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Ele não lança fora de maneira nenhuma ninguém que venha até ele. A porta da santificação, sem santidade ninguém verá a Deus. A porta da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é a porta ainda está aberta, a porta ainda está nessa terra. Glória a Deus. E aonde está essa porta? Essa porta está na igreja. As virgens, o que é virgens? Virgem, naturalmente, significa mulher que ainda não teve contato com o homem, ou o homem que não teve contato físico, sexualmente falando, com uma mulher. Então a mulher que está assim e o homem que está assim, naturalmente são virgens. Jesus vem arrebatar as virgens que são prudentes. Virgens aqui significam igrejas. Jesus vem arrebatar as igrejas prudentes. Mas as igrejas loucas vai ficar. Quais as características de uma igreja prudente? Primeiro, uma igreja prudente é aquela igreja que está cheia do poder da palavra, se interessa pela palavra, ama a palavra, examina as escrituras. Isso é uma igreja prudente. Outra característica da igreja prudente: igreja prudente é uma igreja que se santifica, ama a santificação, não deixa que ninguém fora de Cristo toque nela. Só quem toca nela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ninguém mais. É santificada, é separada para Deus. Outra característica de uma igreja prudente é a igreja que vive em constante oração, tem prazer na oração, se interessa pela oração. Isso é uma igreja prudente. Quinta característica que tu vê numa igreja prudente: uma igreja prudente é aquela que se preocupa em estar no caminho. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Então, uma igreja prudente, ela age conforme o noivo determinou que ela agisse. Lembrando que igreja é composta por pessoas. Nós somos a igreja, nós somos a virgem do Senhor, nós somos a noiva do Senhor, nós somos aquela que Deus investiu com a sua palavra e com o seu amor. E a igreja louca? Primeira característica dela: não se preocupa em zelar e guardar a palavra. É o oposto da prudente. Não se interessa em santificar, se mistura com qualquer um, faz aliança com qualquer outro, se mistura com povos que servem a deuses estranhos, trazem coisa do mundo para dentro de si. Outra coisa, igreja louca não se preocupa com a oração,
está preocupada com os afazeres dessa terra, como Marta, lembra, a irmã de Lázaro? Está preocupada com as coisas do mundo, é uma igreja louca. Não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Está buscando as coisas do mundo em primeiro lugar. E reino de Deus? Não tem espaço para reino de Deus. Uma igreja louca, ela não tem fé, ela anda por emoções. Igreja louca corre atrás de profetada, mentiras, tem comichão no ouvido para ouvir aquilo que lhe agrade. Isso é igreja louca. Mas interessante agora, Jesus deu uma lâmpada para ambas. Jesus deu a lâmpada, mas elas tinham que se interessar em buscar o quê? O azeite. Jesus deu a palavra e elas se preocupariam em buscar o azeite. O que seria esse azeite? Esse azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele deseja a igreja que deseja a palavra. Se o teu desejo pela palavra de Deus estiver aceso, o Espírito Santo que deseja a palavra vai te desejar também por causa dela. Mas a igreja louca, ela não deseja a palavra, então o Espírito Santo não deseja ela. Mas ainda tinha azeite, ainda tinha Espírito Santo operando na igreja louca. Qual é a operação do Espírito Santo na igreja louca? Convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que haja chance de arrependimento. Por que a igreja louca ficou? Porque rejeitou a obra do Espírito Santo, pecou contra o Espírito Santo, rejeitou o convencimento que ele traz. Então o Espírito Santo, ele tanto ama a igreja prudente que guarda a palavra, como ele não desiste da igreja louca que não está preocupada com a palavra. Aí entra um mistério ali. À meia-noite, a Bíblia fala que a meia-noite significa a hora das trevas. À meia-noite ouviu-se um grito. Um grito. Peraí, meia-noite, não é comum as pessoas estarem acordadas à meia-noite, vigiando à meia-noite. Tem pessoas que não participam de vigília, que não se interessam por orações na madrugada, não se interessam pela oração na madrugada, não participam de vigília, porque dizem que de noite é hora de dormir. Porque amanhã eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. Você não trabalha, não sabe que eu levanto cedo para ir trabalhar. Eu não tenho tempo de meia-noite estar acordado para orar. Eu não tenho tempo de madrugada estar meditando em palavra de Deus. Não. Na hora do culto eu até vou para a igreja, mas nos outros horários eu não tenho tempo. Assim procede a igreja louca. Só que a igreja louca esqueceu de uma coisa. Para nós, chega a etapa do dia e da noite. Só que diante dos olhos de Deus, não existe noite. Diante dos olhos de Deus, tudo está claro. Tudo está claro. Noite significa treva. Quando Deus olha no seu santo céu, no seu trono, a qual está sentado, Ele não contempla a noite que a gente olhando daqui contempla. Porque quem habita em luz inacessível não tem treva diante dos seus olhos. Você sabia disso? Então tu tem que vigiar todo momento do dia, todos os instantes da noite, e a noite para nós, porque a meia-noite para Ele. A Bíblia diz que o dia e a noite para o Senhor são a mesma coisa. Ele não conta o tempo que a gente conta, Ele não enxerga a noite que a gente enxerga. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele habita em luz inacessível e para Ele nunca chega a noite. Então a qualquer momento o grito vai surgir. Vai surgir. Agora tem uma coisa interessante que o Espírito Santo está me falando aqui sobre a meia-noite. Meia-noite é o primeiro minuto de um novo dia. Meia-noite não faz parte do dia que se passou, faz parte do dia que está começando, ao contrário do que muita gente pensa. Meia-noite significa 0 horas. 0 horas de quê? Do dia que está passando? 0 horas do dia que está se iniciando. O dia tem 24 horas. Meia-noite.
E o Espírito está mostrando aqui que quando todos estão dormindo pensando que as tribulações e trabalhos daquele dia que está se passando já acabou, e agora já vai dar meia-noite, vai começar um outro dia, outra história, vai começar novas chances, novas oportunidades, vou fazer amanhã o que eu não pude fazer hoje. Aí entra o grito. Esse grito da meia-noite pode ser chamado o grito de surpresa, ou a vingança do nosso Deus, ou o julgamento final. Pode enquadrar aí, por quê? Porque na hora que o grito for dado, dos quatro cantos da terra, a igreja prudente. Quem é a igreja prudente? Levanta a mão agora. A igreja prudente. Então, dos quatro cantos da terra, onde tiver a igreja prudente, vai ser arrebatada. E a igreja louca, aquelas pessoas que estão se preocupando em passear das igrejas, arrumar casamento dentro da igreja, brincar dentro da igreja, marcar ponto de encontro dentro da igreja, marcar passeio dentro da igreja, marcam passeio, mas não marcam para estudar a Bíblia. Marcam 3 horas para ensaiar aquelas porcarias de coreografia e não marcam meia hora para estudar a Bíblia. Então quem se preocupou com essas coisas fúteis vai ficar. Mas que se preocupar em guardar, amar, praticar e zelar pela palavra, vai ser arrebatado dessa terra. Vai ser arrebatado dessa terra. E na hora que a louca for correr para o Espírito Santo para pedir mais um tempo, mais uma chance, mais um pouquinho, acabou-se o azeite. O Espírito Santo levou as igrejas prudentes dessa terra, arrebatou a igreja verdadeira dessa terra, acabou-se o azeite, acabou-se as oportunidades, acabou-se as chances, acabou-se o tempo. Jesus está voltando e o grito vai ecoar a qualquer momento e a sua igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Como você está? Como uma prudente, acesa pelo Espírito, aguardando esse momento, ou como uma louca, tosquenejando, cochilando, dormindo, pensando que isso ainda vai levar muito tempo para acontecer? Quem vai ser surpreendido não são os que esperam. Quem vai ser surpreendido são os que pensam que não é para agora. A qualquer momento Jesus vai recolher dos 4 cantos da sua igreja. Outra coisa, a Bíblia diz que à meia-noite tosquenejaram quem? Todas que tosquenejaram, está escrito. À meia-noite tosquenejaram todas. Escute o que você vai receber nessa hora do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe aqueles que em paz se deitam e logo pegam no sono, guardando e amando a palavra, e aqueles que se deitam se preocupando com as coisas desse mundo, com os afazeres dessa terra e não se importando com a palavra. Tem uns que vão dormir para nunca mais acordar, e tem outros que vão dormir para ser despertado do paraíso, para entrar nas mansões celestiais pelas portas. Os que guardam a palavra deitam e dormem e descansam em paz, mas os que não têm a palavra têm insônia, são atormentados por terrores noturnos, são assolados por manifestações malignas à noite, são atormentados dentro do sono por causa dos cuidados e dos afazeres desse mundo que jaz no maligno. Mas a igreja do Deus vivo logo deita e logo pega no sono, porque a qualquer momento nós seremos retirados dessa terra. Que igreja você é? Uma louca ou uma prudente? A que vai ser arrebatada ou a que vai ser deixada? Que igreja você é? A que guarda a palavra ou a que guarda tesouros dessa terra? Aleluia. O que vai adiantar os tesouros dessa terra quando formos arrebatados dela? Ainda que existisse caixão com gaveta, lá no céu não existe, não entrará nada natural nem material. Então as muitas riquezas dessa terra, que têm levado milhares ao abismo do inferno, pelo amor a elas, não é pecado uma pessoa ser rica. Pecado é a pessoa viver em função da riqueza e achar que a riqueza vai fazer com que ela escape da condenação eterna. Jesus não veio para os ricos, ele veio para os doentes.
tanto ricos ou pobres, mas doentes, doentes pelo pecado. O pecado nos deixa doentes. O pecado deixa uma pessoa enferma, não somente no corpo, como na alma e no espírito e na mente. Pecado causa esse tipo de doença, na alma, no espírito e na mente, no corpo. Então tem muita gente doente pelo pecado. A Bíblia chegou ao ponto de falar que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, conforme a tradução da tua Bíblia, é a raiz de um dos males. Não, é a raiz de todos os males. Se eu botar o meu amor em Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Se eu botar o meu amor em Deus, eu estou na raiz de todos os bens que o ser humano pode receber. Coloca o teu amor em Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus mais do que o teu pai, mais do que tua mãe, mais do que tua filha, teu filho, mais do que o teu patrão, mais do que o teu emprego, mais do que o teu time de futebol, mais do que a tua casa, mais do que a tua família, mais do que teu marido, mais do que a tua esposa. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aleluia. É o primeiro mandamento. E o segundo é o próximo, como a ti mesmo. No Novo Testamento, Jesus chega a resumir esses dois mandamentos, dizendo que esses dois mandamentos se resume toda a lei. Toda a lei? Em dois mandamentos? Porque se tu ama a Deus sobre todas as coisas, o teu proceder é totalmente diferente de tudo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas se desvia da prostituição, se desvia do pecado, se desvia dos vícios, se desvia da morte, se desvia das alianças, desvia-se das alianças do mundo, desvia-se das más conversações, desvia-se das rodas de esquina, desvia-se das fofocas, desvia-se do mal. Quem ama a Deus sobre todas as coisas se desvia de tudo que possa aborrecer a Deus. E o segundo é ama o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a maior declaração de amor que eu posso dar pelo meu próximo? É querer que o meu próximo conheça o Deus vivo que me ama e que me libertou, para que também seja liberto e salvo por Ele. Essa é a maior prova de amor que tu pode dar para o teu próximo, desejando Cristo para a vida dele, para a vida dela. Então o grito está para surgir a qualquer momento. À meia-noite vai sair um grito. À meia-noite. Quando tu pensa que tu vai começar uma nova etapa de vida, você pode ser surpreendido. Quando as pessoas já ficam falando nessa época que estamos vivendo, do final do ano, porque ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem vai ser diferente, isso que eu estou fazendo, que vocês estão sabendo, é só esse ano, porque o ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, todo. De repente não passa nem nesse mês, está pensando que vai chegar o ano que vem, porque com Deus ninguém brinca. Tudo aquilo que tu faz, Deus está vendo e sabe o que tu está fazendo. Vou te contar um segredo. Tem coisas que Deus revela dentro da igreja que eu não posso falar, mas te digo isso para que tu saiba que Deus vê todas as coisas e não tem nada muito patente diante dos olhos dele. Mas por que, pastor, tem certas coisas que Deus não permite que seja dito numa revelação? Porque Deus não envergonha ninguém. Deus sabe como tratar com cada um, e Deus dá a chance para que cada um se arrependa do que está fazendo. Mas te trouxe aqui nesse dia e te colocou aí nessa hora para ouvir isso, que Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, e os seus olhos são como chama de fogo. Ainda que tu mergulhasse no fundo do mar, se metesse embaixo de uma pedra, ainda lá Deus estaria te vendo e estaria te ouvindo. Jonas estava no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, tipificando Cristo que ficaria no ventre da terra 3 dias e 3 noites, e clamou a Deus do ventre do peixe, e Deus ordenou que o peixe levasse Jonas para a praia de Nínive. Deus ouve todas as coisas, nada está oculto aos seus olhos, nem os seus ouvidos estão tapados. Isaías 59, verso 1. Sua mão não está encolhida para que não te possa socorrer, nem seus ouvidos agravados para que não te possa ouvir. Ele conhece todas as coisas e te trouxe aqui, te colocou aí nesse dia para ouvir isso. Ele conhece tudo, então o que cabe a mim fazer? Me consertar com Ele,
e voltar a andar no caminho, para não ser mais uma louca, uma igreja louca, mas ser uma igreja prudente, que ama a palavra, que guarda a palavra, que zela pela palavra, porque ele vai voltar para buscar esses que estão guardando aquilo que ele deixou para que seja guardado, aquilo que ele colocou acima do seu próprio nome, a santa e poderosa palavra de Deus. Amém? E que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, enche a nossa lamparina de azeite. Ele é o azeite que faz a palavra brilhar em nós, e que a Ele seja toda a glória. Ele que vai tirar e arrebatar a igreja dessa terra. Sem Ele, nada podemos fazer. A Deus seja toda a glória. Importa você agradar o Espírito de Deus, não aos homens, porque por causa dos homens você vai ficar nessa terra no dia do arrebatamento, mas por causa do Espírito de Deus tu vai ser arrebatado dela. Aleluia. Glória A Deus seja toda a glória. Em nome de Jesus.